Senhoras e senhores, saudações. Para quem não me conhece ainda, prazer, eu sou o Thales, professor aqui de matemática do ângulo, e vou falar com vocês aqui nesse vídeo sobre a aula número 8 do setor B. É para falar sobre o quê? Sobre os quadriláteros notáveis. Pense em algum quadrilátero que você conhece o nome. Qualquer um. Quadrado, isso. Outro. Retângulo, paralelogramo, trapézio, losango. Bom, o que todos esses têm em comum, além, é óbvio, do fato de terem 4 lados e 4 ângulos. E eu quero que você perceba que todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles têm pelo menos um par de retas paralelas, um par de lados paralelos. E isso é fundamental. Essa é a última aula da apostila 1. E a verdade é que perto do fim, a gente volta no começo. Eu quero então que você volte por um instante na primeira aula de todas e reconheça o seguinte. Se eu tenho duas retas paralelas, reta R, reta S, de maneira que elas são paralelas, e que eu traço uma reta transversal, todos vocês já viram isso ao longo do curso, que se este ângulo aqui é alfa, este também é. Agora, imagine o seguinte, que eu vou pegar isso aqui, vou pegar um segmento de reta que une essas duas retas por essa transversal e traçar mais 2 segmentos aqui, um em cada uma dessas retas. E depois ligar as outras pontas soltas. Esse é um quadrilátero que tem o quê? Tem pelo menos um par de lados paralelos. É o que nós chamamos de trapézio. O que me interessa sobre o trapézio? Bom, tem várias relações importantes sobre o trapézio. Agora, quando o assunto for áreas, a gente discute mais para frente. Quando o assunto for base média, a gente também discute mais para frente. Por enquanto, eu quero que você perceba o seguinte. Se isso é um trapézio, eu sei que se aqui é alfa e aqui é beta, uma relação que você tem que perceber é de que o ângulo alfa e o ângulo beta juntos têm que somar 180 graus. Isso, é claro, vale para os ângulos de cá, mas vale também para os dali. Se aqui vale gama e aqui vale θ, é fato de que gama mais θ tem que dar 180 graus também. Então está aqui uma relação importante. Às vezes, a gente acaba negligenciando isso. Às vezes a gente não percebe isso. De novo, é muito legal quando tem duas retas paralelas e uma transversal. Você bate o olho e fala assim, olha, ângulos alternos internos, é a porra da aula 1. Você fala assim, sensacional. Qual é o problema? É que na prova não vem assim. Às vezes acontece isso. Quer ver um exemplo? Muito fácil, se quiser. Está vendo esse vídeo no seu celular, na sua casa? Dá uma olhada na questão da FUVEST do ano passado. Tem um trapézio, uma circunferência escrita nele, e em algum momento essa relação aqui é importante. Então cuidado com isso. É bom a gente lembrar disso. Tem retas paralelas? Tem. Então eu posso brincar com ângulos alternos internos. Isso é uma coisa fundamental para resolver esse tipo de exercício. Assim, legal. Em relação aos ângulos, num trapézio é isso. Agora, tem alguns trapézios especiais que merecem uma atenção maior. Porque esse aqui é um trapézio qualquer, legal. Agora, dentre os trapézios, tem aquele trapézio que você tem que conhecer também, que é o chamado trapézio isósceles. E tem também aquele que nós chamamos de trapézio retângulo. O que é o trapézio isósceles e o que é o trapézio retângulo? Vamos entender uma coisa? Trapézio isósceles. Bom, o termo isósceles, você está acostumado desde a aula 2 do curso. Isósceles, lados iguais. Quando a gente fala que tem um trapézio isósceles, quer dizer que tem 2 lados iguais. Obviamente. Que lados são esses? Os lados não paralelos. Então, se você tem um trapézio de maneira tal que este lado é igual a esse, tenha certeza, esse é um trapézio isósceles. Isso significa dizer o quê? Se esses lados são iguais, estes ângulos também vão ser. Então, se aqui vale alfa, aqui também é alfa. Se aqui é beta, aqui também é beta. E você já entendeu que alfa e beta são ângulos suplementares. Alfa e beta soma 180 graus. Então, no trapézio isósceles, qual é a brincadeira? É você perceber que os lados não paralelos são iguais. Os lados não paralelos são também chamados de lados oblíquos. Esse lado é igualzinho a esse.
trapézios isósceles, a brincadeira é essa. E o que é um trapézio retângulo? Bom, retângulo você sabe o que é. Tem um triângulo retângulo, tem um trapézio retângulo. É aquele que tem um ângulo reto. Agora, se você entendeu o que dissemos agora há pouco, deve ter percebido que é impossível o trapézio ter só um ângulo reto. Porque se aqui vale 90, não tem jeito. Aqui também vale. E aí os outros? Bom, os outros eu não sei quanto vale. Sei lá, era gama e era teta, continua valendo isso. E eu sei que esses dois ângulos juntos somam 180 graus. Então, a brincadeira com o trapézio é essa. Se você quiser, dá uma olhada na questão número 3 da sua apostila enquanto isso. Aí eu vou colocar aqui uma exposição teórica sobre todos os quadriláteros, para depois fazer os exercícios. Agora, com isso daqui, você já consegue resolver a questão terceira. Dá uma olhada enquanto isso. Dá um pause, vai fazendo. Tá fazendo? Se não tá bom, vamos aqui então. O trapézio é legal. Eu tenho pelo menos um par de lados paralelos. Agora, pode acontecer de eu ter os dois pares de lados paralelos. E é o que nós chamamos de paralelogramo. O que é o paralelogramo? É aquele quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Então imagina o seguinte, você tem lá sua régua e vai lá e traça duas retas paralelas. Vou traçar a reta R e também a reta S. R, S, paralelas. Vou traçar mais duas retas paralelas entre si, mas transversais a essas daqui. Como assim? Assim, ó, sei lá, essa daqui e essa daqui. Reta T e reta V. De forma que T é paralela a V. Aí o que acontece? Se você for olhar bem, essas retas paralelas todas determinaram um quadrilátero. Agora você... Beleza. Paralelogramo. Dois pares de retas paralelas. O que eu posso garantir? Bom, isso aqui ainda é um trapézio. Então o que a gente falou que valia antes, continua valendo. Como assim? Não entendi. Quero dizer que se esse ângulo vale alfa e este vale beta, tem a certeza absoluta de que o ângulo alfa e o ângulo beta juntos têm que somar 180 graus. Agora, não é só isso, porque tem um ganho, já que eu tenho mais retas paralelas. Qual é o ganho? Bom, perceba que se aqui vale alfa, aqui também vale alfa. Por alternos internos, isto também vale alfa. E eu podia concluir também que esse daqui vale beta. Então, no caso do paralelogramo, o que eu posso garantir é que os ângulos opostos são iguais. Alfa, alfa, beta, beta. É garantir que se eu pegar dois seguidos, a soma sempre vai dar 180. O primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto com o primeiro. Todos eles. Todos os parecidos que eu formar assim de forma consecutiva, vai dar uma soma de 180 graus. Isso não acontecia no trapézio. Assim, legal, legal, legal. E o que mais eu preciso saber sobre paralelogramos? Olha que demais. Não, aprecie a beleza. De repente, você vai se deparar com uma questão. Tem um paralelogramo aqui. Aliás, vou logo desenhar dois, porque eles são muito legais. E aí você olha para eles e fala assim, tá bom, o que eu tenho de mais nessas figuras? E é o seguinte, é aquele momento em que é uma coisa que você talvez já saiba, mas nunca se perguntou muito o porquê disso dar certo. Como assim, tipo, como é que eu faço para demonstrar o porquê dessa relação ser verídica? Mas eu quero que você saiba que num paralelogramo, os lados opostos têm o mesmo tamanho. Obrigatoriamente. Sim. Tá, mas isso não é óbvio? É. A gente pode falar muito de obviedade, porque, bom, isso é muito relativo. A verdade é que isso pode ser demonstrado usando o quê? Os conhecimentos que você adquiriu na aula de congruência. Na verdade, para provar tudo que eu vou te falando aqui agora, eu vou sempre utilizar alguma coisa de congruência de triângulos. Não que você precise fazer isso, mas entenda, tudo isso é demonstrado, e é demonstrado usando os conhecimentos de congruência de triângulos. Então, assim, mas não tem triângulo. Pois é, pronto, agora tem. E a brincadeira é, se você traçar essa reta, essa diagonal, assim, vamos traçar a diagonal, tracei, ó. É fácil você perceber o seguinte, como elas são paralelas,
o ângulo que está aqui, eu consigo arrastar para cá sem nenhum tipo de prejuízo. Assim, legal. O ângulo que está aqui em cima, eu consigo arrastar para cá sem problema também. Então pronto, eu já tenho dois ângulos iguais. Esses ângulos são iguais, esses ângulos são iguais também. Esse lado é comum para os dois triângulos. Ótimo. De novo, eu tenho dois ângulos iguais e o lado entre esses ângulos também é igual. Eu estou trabalhando aqui com o caso que eu escrevi para você, é o terceiro caso, caso ângulo lado ângulo. Esses dois triângulos são congruentes. Já que eles são congruentes, bom, eles são iguaizinhos. Então, esse é igual a esse é igual a esse. Num paralelogramo, os lados opostos são iguais. Assim, da hora. Precisava demonstrar? Não, não precisava. Mas ainda assim, estamos aqui, né? Por que não? Por que não? O que mais eu quero que você leve com você, que você saiba e que você não esqueça, e tome muito cuidado? É o que acontece quando você traça as duas diagonais. E aqui é uma atenção especial sua. O que acontece? Às vezes, a gente faz um desenho muito particular, e no nosso desenho parece que alguma relação é verdadeira. Mas cuidado, ela não vale sempre. Quando eu traço as diagonais de um paralelogramo, só tem uma coisa que eu posso garantir sempre. Só tem uma coisa. Que é o quê? As diagonais de um paralelogramo, obrigatoriamente, vão se interceptar nos seus respectivos pontos médios. O que significa dizer o seguinte, eu não sei quanto é este pedaço, mas eu tenho certeza que ele é igualzinho a esse. E eu também não sei quanto vale esse, mas eu posso garantir que ele é igualzinho a esse daqui. É isso. Essa é a única convicção que eu tenho, de que esses pedaços são iguais e que esses daqui também são. Cuidado, qualquer afirmação além dessa é muito perigosa e não vai dar certo para todo tipo de paralelogramo. A única coisa que eu posso garantir que dá certo para todo e qualquer paralelogramo é essa, é que as diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios. Então olha só, tínhamos o conjunto dos quadriláteros. Tem vários quadriláteros. Tem os convexos, que são aqueles que têm todos os ângulos menores do que 180. Tem os notáveis, que tem pelo menos um par de lados paralelos. Aí tem os trapézios, que é o primeiro deles. Assim, legal, tem um trapézio, legal, legal, legal. Agora, se eu tiver os dois pares de lados paralelos, eu tenho uma figura ainda mais específica, que é o paralelogramo. E a gente pode ir um pouco além. Entender o seguinte, tem um paralelogramo, legal, legal. Agora, eu posso ter um paralelogramo muito especial, que é aquele que tem todos os lados iguais. Eu também posso ter um paralelogramo muito especial, que é aquele que tem todos os ângulos iguais. Se o nosso paralelogramo tem todos os lados iguais, ele tem um nome específico que você precisa conhecer. E aí, por favor, cuidado para não confundir isso. É o que nós chamamos de losango. Dá um pause nisso e lê de novo. É losango. Não vai ficar inventando moda, criando nome. Ah, mas eu sempre chamei de... Não, o nome é losango. Simples assim. Beleza? Essa é a tela pausada para você prestar atenção nisso. Losango. Tá bom? O que é o losango, então? É aquele quadrilátero que tem todos os lados iguais. Vamos fazer um esboço disso. O esboço mais recorrente para a maioria dos alunos é aquele que aparece nesse formato. Agora, entenda você que esse quadrilátero pode ser desenhado em qualquer posição. Ele poderia estar aparecendo desse jeito, mas, de novo, a única restrição que eu tenho que ter num losango é que os lados têm que ser todos iguais. Para ser losango é isso. É um quadrilátero equilátero. Você fala assim, tá bom. Isso aqui é um paralelogramo? Isso aqui é paralelo a esse então está valendo. Em outras palavras, tudo que valia antes continua valendo agora. Como assim? Ué, eu sei que se este ângulo vale alfa, esse também vale. Se este ângulo vale beta, esse também vale. E você já entendeu que alfa e beta juntos somam 180 graus. É legal. Já que a gente traçou as diagonais de um paralelogramo, vamos fazer a mesma coisa aqui no losango.
Está aqui um esboço do rascunho, do projeto, do protótipo, do que um dia vai vir a ser um losango de verdade. Tá? Vamos abstrair um pouquinho as imperfeições. O que sabemos, já que isto é um paralelogramo, é que as diagonais se cruzam no ponto médio. Então, esse é igual a esse é igual a esse. Isso é muito legal. Agora, dado que este paralelogramo é um caso específico, ou seja, é um caso que tem todos os lados iguais, tem algumas coisas que vêm com isso. O que eu posso garantir sobre o losango, no que diz respeito às diagonais? E aí, olha que bonito, é você perceber que as diagonais de um losango, primeiro ponto, são perpendiculares. Poxa, isso não acontecia antes, então cuidado com isso. Elas são perpendiculares. E mais, indo além, eu também sei que a diagonal divide o ângulo na metade. A diagonal divide o ângulo do quadrilátero na metade, ou seja, a diagonal de um losango também age como bissetriz. Tá bom? Então, são aqui algumas das coisas que eu gostaria muito que você lembrasse sobre um losango. Tudo bem? Lados iguais, ótimo. Ângulos opostos iguais, ótimo. Diagonais se interceptam no ponto médio, ótimo. Mas não esquece, elas são perpendiculares aqui e elas também agem como bissetrizes dos ângulos deste quadrilátero. Tranquilidade? Tá bom. Então, se eu pego um paralelogramo com lados iguais, eu posso chamar isso de losango. Agora, se eu pego um paralelogramo com ângulos iguais, eu posso chamar isso de retângulo. Então, o que é o retângulo? Retângulo é isso. É um paralelogramo equiângulo. É um paralelogramo que tem todos os ângulos iguais. E o que era bom você saber aqui? Bom, olha que doido. Se o retângulo tem essa característica, ou seja, tem todos os ângulos retos, já satisfaz aquele negócio do alfa mais beta 680, né? Então já era isso. Agora, o que interessa é, como isso daqui é um paralelogramo, este lado é igual a este é igual a esse. Isso já está dado. Dado. Quando eu traço as diagonais de um retângulo, as diagonais se cruzam nos seus respectivos pontos médios, é verdade. Mas como isso não é qualquer paralelogramo, como isso é um retângulo, eu posso ir além e descobrir também o quê? Que este pedaço, que é igual a esse, também é igual a esse, que também é igual a esse. Ou seja, no caso do retângulo, as diagonais têm o mesmo tamanho. Isso não acontecia antes. Veja aqui. Assim, esse pedaço não parece igual a esse. Como é que você pode descobrir se é igual ou se não é? Congruência de triângulos. Não tem jeito. Agora, faz as contas é isso. Assim, esse igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Assim, legal. Legal. Muito legal. Então vamos recapitulando isso aqui. Tem um trapézio, um par de lados paralelos. Se tiver os dois, ainda melhor. Vira um paralelogramo. Sim. Se o paralelogramo tiver todos os lados iguais, vira losango. Se o paralelogramo tiver todos os ângulos iguais, vira retângulo. Mas pode acontecer de acontecer tudo isso ao mesmo tempo, de ser retângulo e losango ao mesmo tempo. E se isso acontecer, a figura passa a ser chamada de quadrado. O que é o quadrado? Quadrado é o quadrilátero regular. Quadrado é aquele quadrilátero que tem todos os ângulos retos, todos os lados iguais. Se ele tem todos os ângulos retos, ele é um retângulo. Se ele tem todos os lados iguais, ele é um losango. O que significa dizer, no final das contas, que essa figura atende a tudo o que foi dito antes. Como assim? Desse jeito. Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Quando eu traço as diagonais, o que eu posso afirmar é que, bom, as diagonais vão se cruzar nos seus respectivos pontos médios,
Elas têm o mesmo tamanho e são também bissetrizes dos ângulos internos do quadrilátero. Fica claro isso? Então, esse aqui é um apanhado sobre os quadriláteros. Pelo menos os notáveis. Claro que eventualmente pode aparecer algum outro quadrilátero para você. Mas a brincadeira aqui agora é fazer um panorama sobre essa brincadeira. E saber trabalhar com questões que envolvem esses conceitos. Para isso, então, eu vou pegar com vocês e resolver aqui as questões da sua apostila. Vou fazer na ordem contrária do que está previsto. Então, na sua apostila tem as questões 1, 2 e 3. Eu vou fazer as questões 3, 2 e 1. Então, pega aí. Vai dando uma olhada. Isso, vai pegando. Não precisa olhar para mim, não. Pega a apostila aí. Achou a questão? Podemos discutir? Então, como dito, vamos começar então na ordem contrária. Questão 3. Num trapézio isósceles de bases diferentes, uma diagonal é também bissetriz de um ângulo adjacente à base maior. Então, calma aí. Vamos lá. Trapézio isósceles. Trapézio isósceles. Vamos desenhar um trapézio isósceles direito aqui, vai. Direito. Bom, trapézio isósceles. Lados iguais. Legal. Uma diagonal é também bissetriz. Entenda, isso é um caso muito específico. Isso não é garantia sempre. Nessa questão, para esse trapézio em especial, a diagonal também é bissetriz. Bissetriz de qual ângulo? Do de cima ou do de baixo aqui? Bom, de qual dos dois? Só assim, sei lá. Mas a questão disse, ele falou assim, é bissetriz de um ângulo adjacente, de um ângulo do lado da base maior. Então, bom, se a base maior está aqui, ele está falando desse ângulo. Então, vamos marcar aqui essas informações. Olha o que sabemos. Esse daqui é igual a esse. A questão está me dando isso. Assim, legal. E daí? E a brincadeira é, como é um trapézio, são paralelas. Transversal, aula número 1, alternos internos. Aqui é alfa. Aula número 2. Perceber que quando a gente traça essa diagonal, criam-se triangulinhos. E isso já é motivo de louvor, é verdade. Mas entenda um pouco mais. Esse triângulo de cima não é um triângulo qualquer. Não. Isso é um triângulo isósceles. Então, se aqui é 2 tracinhos, aqui também é. Vou marcar os 2 tracinhos, olha. Só 2 tracinhos. Então, eu tenho que essa base menor é igual aos lados não paralelos. Posso, então, dizer que a base menor tem medida igual à dos lados oblíquos. Alternativa A. Dúvidas nisso daqui? Faz sentido? Se tiver alguma questão sobre isso, dá uma voltada no vídeo e vê se isso te auxilia. Mas a brincadeira foi essa. Pegamos então o trapézio, tracei a diagonal e percebi, bom, como era bissetriz, alfa e alfa. Alternos internos, alfa para cima. Esse triangulinho aqui não é um triangulinho qualquer, é um triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse e está resolvida a questão terceira. Beleza? Vamos para a questão 2 então. Vamos para a questão 2. A questão número 2 dá para a gente uma situação. Ele vai descrevendo algumas características de um quadrilátero e pede para a gente fazer o quê? Reconhecer sobre que quadrilátero ele está falando. Analise as informações a seguir sobre um quadrilátero convexo. Bom, as diagonais possuem as mesmas medidas. Se eu for trabalhar com as diagonais de um quadrilátero, o que eu posso afirmar? Quando é que elas vão ser iguais? E aí, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo e vai percebendo que a gente foi trabalhando com isso ao longo de toda a explanação teórica. Quaisquer 2 ângulos consecutivos são suplementares? As diagonais são perpendiculares entre si e se intersectam em seus pontos médios? E ele fala assim, quais são os exemplos de quadrados que satisfazem? Então entenda uma coisa, não é uma resposta única, mas dentre as alternativas fornecidas, só tem um caso possível. Então vamos lá, por exemplo, as diagonais possuem as mesmas medidas. No paralelogramo, isso não é verdade. Então cuidado, porque isso aqui pode não dar certo no paralelogramo. Então essa alternativa já está descartada. E o resto? Dane-se.
No losango, as diagonais têm a mesma medida? Tão pouco. Não posso garantir isso. Então, muito cuidado. No retângulo dá certo, no quadrado também. No caso do trapézio, você fala assim, no trapézio, dá certo? Não. Se ele falasse trapézio isósceles, é um ativo para debate. Agora, se é trapézio, sem chance. Você não pode garantir que para qualquer trapézio isso vai dar certo. Descartado também. Então, só lendo a primeira afirmação e lembrando o que nós falamos aqui ao longo do conteúdo, você vai perceber que já ficamos em dúvida entre a C e a D. Afirmação 2. Olha a afirmação 2. Quaisquer dois ângulos consecutivos são suplementares. Se eu pegar dois ângulos seguidos no paralelogramo, vai dar certo? Vai. E num trapézio? E aí que está o problema, não dá não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem na minha. O que eu mostrei para você no trapézio é que alfa e beta soma 180. Gama e teta dá 180. Então, esse com esse dá, esse com esse dá. Agora, esses dois juntos não dão. Esses dois dão um pouco. Então, o que acontece? Eu não posso falar que quaisquer dois que eu pegar consecutivos vai dar certo. Porque o primeiro com o segundo dá, mas o terceiro não. O terceiro com o quarto, sim. Quarto com o primeiro, não. Então, não pode ser um trapézio. Isso faz com que nós possamos eliminar a alternativa D. Nesse momento, há duas situações possíveis. Ou é a alternativa C, ou não tem nenhuma. Afirmação terceira. As diagonais de um losango são perpendiculares? Sim. Elas se intersectam em seus respectivos médios? Sim, também. Então, a alternativa correta é a alternativa C, de coronavírus. Beleza, gente? Então, a brincadeira é essa. Nessa questão número 2, a gente poderia trabalhar com essa estratégia para matar a questão. Fica claro? Legal, legal? E dito tudo isso, na sua apostila tem mais uma questão. Mais uma questão. Que questão é essa? É uma questão, na verdade, que vale a pena para você entender qual é a estratégia básica para resolver exercícios que envolvem um perímetro de retângulo. E isso aparece com certa frequência. Você vai separar com isso a sua tarefa. Tenha certeza absoluta disso. Então, queria te mostrar a questão primeira e vamos discutir isso aqui para entender quais são as estratégias possíveis para você matar o exercício. Então, vamos lá para a questão number 1. Exercício primeiro. A figura a seguir é um retângulo, cujo perímetro vale 176. Esse retângulo foi dividido em 5 retângulos iguais. O perímetro em centímetros de um desses 5 retângulos vale quanto? E aí, cuidado. Muito cuidado. Vou pegar, são 5. Pega o número e divido por 5. Não vai por aí. Porque, reconheça, quando você pegar duas figuras, eu sei o perímetro desse, eu desse, quando eu juntar é só dobrar o perímetro, não é verdade. Porque essa daqui vai desaparecer. E eu acabo perdendo duas medidas aqui. Então, cuidado com isso. Não posso pegar o valor e simplesmente dividir por 5. Isso vai dar ruim. Fala assim, tá bom, dá ruim. E como é que dá bom? Fala assim, não sei. Começa a marcar as informações. Ele me disse que eu tenho retângulos iguais. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Fala assim, legal. E daí? Bom, e daí que isso aqui vale x, isso vale x, isso vale x. Isso vale x, isso vale x também. Legal. Se isso vale y, isto vale y. Isto vale y. E isto vale y. As marcações são essas. Fala assim, tá bom, entendi. Mas e daí? A questão me disse, volta no texto, que o perímetro é 176. Vamos calcular o perímetro. É 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. Vamos contar o y. Abaixo daqui, vai. 1y, 2y, 3y, 4y. E eu tenho certeza que essa soma vai dar 176. Tranquilidade? Você fala assim, tá bom, legal, isso eu sabia. E aí, cuidado. Não esquece, a figura inteira é um grande retângulo. E se isso é um grande retângulo, eu posso garantir que os lados opostos são iguais. Que os lados opostos são iguais. Vamos escrever essa relação? Estou dizendo que 3x e 2y é a mesma coisa. Assim, tá bom. Eu tenho duas relações. Se eu tenho duas variáveis e tenho duas equações, eu talvez possa pensar em resolver a questão por sistema. Assim, legal, sistema. Cada um resolve o sistema de um jeito. Vou fazer o seguinte aqui. Já que aqui é 4y, vou multiplicar isso daqui dos dois lados por 2. 6x é igual a 4y. Bom, de novo, se 3x é igual a 2y, é porque 6x é igual a 4y.
Vantagem disso. Posso trocar esse 4y de cá por 6x. E aí vai ficar o quê? Bom, 5x mais 6x é igual a 176. Então, 11x é 176. Então, x vai valer 16. Achou x? Achou y. Vai ficar 3 vezes 16 é igual a 2 vezes y. Passo 2 dividindo, faço a operação, y vai dar 24. Achou x? Achou y? Fatality no exercício. Posso dizer que isso é 16, isso é 16, isso é 24, isso é 24. Eu tenho aqui um quadrilátero. 24, 40, 80. A alternativa C, de corona, mais uma vez. Tudo bem isso então, gente? Então, olha que doido. Chamo o lado de x, chamo de y, vou vendo que lados são iguais e montando as informações que eu posso garantir sobre o quadrilátero. A brincadeira para resolver esse exercício é essa. Com isso, nós acabamos as questões da apostila, certo? Tem essa aí legal para você fazer depois? Agora, no seu Anglobox, já tem uma lista de exercícios sobre isso. E eu queria te mostrar aqui 3 desses exercícios. Nem todos eu vou fazer com você aqui. De novo, depois você vai pensando um pouco mais sobre eles. Mas queria que a gente discutisse alguns especificamente. Por exemplo, vem aqui, vem aqui. Uma questão muito legal. Se você não pegou a lista ainda, é essa daqui. Só para a gente começar a brincadeira. Será 2019. Só para começar a brincadeira, hein? Isso assim. Onde é que tem essa lista? No Anglobox. Vai lá no Anglobox, pega lá. José somou as medidas de 3 lados de um retângulo e obteve 40. João somou a medida de 3 dos lados do mesmo retângulo e obteve 44. Com essas informações, pode-se afirmar corretamente que a medida em centímetros do perímetro do retângulo é... Bom, José fez uma soma de 3 dos lados e deu 40. Então, calma aí. Tem um retângulo. Tem um retângulo, aqui é x, aqui é x, aqui é y e aqui é y. O que o José fez? Sei lá, ele somou x, y e x. E com isso chegou no total de 40. João somou as medidas de 3 lados do mesmo retângulo. Bom, é de se esperar que ele tenha feito isso com outros lados, né? Não com os mesmos 3, senão um deles teria errado a conta nitidamente. Então, vamos imaginar que ele fez y mais x mais y. E isso aqui vai dar 44. Bom, você percebe o seguinte, aqui eu tenho 2 equações, 2 incógnitas. Isso me permite resolver o exercício. Como é que eu faço isso? Bom, cada um tem sua estratégia favorita. Você pode falar assim, eu tenho que 2x mais y é 40. E tenho que x mais 2y é 44. A brincadeira é resolver isso daqui. Insisto, cada um faz de um jeito. Você pode, por exemplo, somar as 2 linhas. Vai dar que 3x mais 3y é igual a 84. Posso colocar o 3 em evidência. Passar o 3 dividindo. Vai ficar 84 dividido por 3. Aí a questão passa a ser fazer essa conta. Quando você fizer essa conta, isso daqui vai dar 28. Tudo bem, gente? Então, olha que doido. Pega o 3, coloca em evidência, passo dividindo. Isso aqui vai dar 28. Você fala assim, legal, legal, que legal. Qual é a pergunta mesmo? Era o perímetro. O perímetro é a soma dos 4 lados. Se x mais y é 28, é porque 2 vezes x mais 2 vezes y vai dar quanto? 56. Que é a resposta desse exercício. Tudo bem, gente? Então, só para você perceber que esse tipo de questão aparece com certa frequência. Saber trabalhar e brincar com os lados de um retângulo e com o perímetro disso. Se isso aparecer, ótimo, faz assim que a coisa vai dar certo. Assim, legal. Mas é só um retângulo? Aí que tá. E é por isso que eu queria te mostrar mais uma questão aqui, pelo menos, para a gente fazer juntos, e vou deixar mais uma para você ficar refletindo ao longo da sua quarentena. A brincadeira é a seguinte. Vamos fazer essa questão aqui.
Olha que questão sensacional. No paralelogramo ABCD, conforme essa figura, o segmento CE é bissetriz do ângulo DCB. De novo, pegou uma questão de geometria. Como é que você começa para resolver essa bagaça? Vai começar marcando tudo o que sabe. Ele me falou que o segmento C é bissetriz. Do quê? Do DCB. DCB. Isso aqui é bissetriz. Então quer dizer que se esse ângulo vale alfa, este também vale. Ok? Assim, da hora, da hora, da hora. Sabendo que o AE vale 2, vamos marcar aqui o AE. Sabendo que o AE vale 2 e que o AD vale 5, quanto vale o perímetro de tudo isso? E a brincadeira é a seguinte, rapaziada. Entenda o seguinte. Isso é um paralelogramo. O que a gente costuma esquecer e não pode é que esse lado é paralelo a esse. Se eles são paralelos e isso aqui é uma transversal, aula número 1. Posso jogar o ângulo alfa para cá. Essa brincadeira aqui de traçar uma bissetriz e perceber que, de repente, como é bissetriz, esse é um igual a esse, arrastei isso para cá, aqui formou o quê? Formou um triângulo isósceles. Assunto da aula 2, que a gente discutiu mais na aula 6, a brincadeira é essa. Então, quando você estiver na sua tarefa e se deparar com uma questão da Unesp, leve isso em consideração. Ah, bom, o triângulo é isósceles, assim, e daí? Bom, e daí que se o triângulo é isósceles, este pedaço, que eu não faço a menor ideia de quanto vale, esse pedaço aqui, acaba sendo igualzinho a esse pedaço aqui. Agora, como a figura é um paralelogramo, você sabe que se aqui é 5, esse também é 5. Como o triângulo é isósceles, se aqui é 5, aqui também é 5. Se tudo isso aqui é 7, aqui também é 7. E aí eu tenho 7 mais 5, mais 7, mais 5, totalizando 24. Legal isso? Da hora. Então aqui algumas maneiras, alguns exercícios que vão te auxiliar a resolver a sua tarefa e a pensar de forma um pouco diferente. E eu queria encerrar com vocês esse vídeo com a seguinte ideia. É o final de uma apostila. Você já viu muita coisa aqui, foram 8 aulas só nesse setor. Aprendeu a trabalhar com introdução à geometria plana, retas paralelas, cortadas por uma transversal. Segunda aula, ângulos no triângulo, desigualdade triangular. Terceira aula, fala sobre polígonos. Quarta e quinta aula, fala sobre circunferências. Aula 6, simetrias. Aula 7, congruência, para chegar na aula 8 e falar sobre quadrilátero notável. Você aprendeu muita coisa e deve ter percebido que tem várias questões que você consegue resolver de mais de um jeito diferente na geometria. E eu queria então que você refletisse depois um pouco sobre essa questão aqui. É uma questão muito legal que caiu numa Olimpíada de Matemática. Eu sei que vários de vocês não prestam isso, mas tudo bem. Mesmo assim, acho que vale a pena pela reflexão, pelas habilidades que você vai trabalhar e adquirir com isso. Essa questão aqui. Vem na minha. Um octógono regular, assunto da aula 3. É decomposto em 4 losangos, 1, 2, 3, 4, e 2 quadrados, 1, 2. Qual é a medida do maior ângulo de cada losango? Então tem um losango aqui, ó, tem um losango aqui. Quanto vale este ângulo aqui, o maior ângulo? E você pode resolver isso aqui usando assunto de mais de uma aula que você aprendeu aqui. Inclusive usando os assuntos dessa aula de agora. Então eu queria muito que você pensasse um pouco sobre essa questão. Como é que você faz para resolver isso? Usando os quadráteros notáveis. Como é que você faz para resolver isso? Usando a soma dos ângulos de um polígono. E se tem alguma outra estratégia possível para calcular essa porcaria. Se você conseguir isso, ótimo. A brincadeira é essa. Eu espero que tenha ficado claro para você. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima.